irmão, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, mais uma semana da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no campo Nossa Senhora da Glória, formato online da nossa Escola Bíblica Dominical. Você sempre é muito bem convidado e muito bem-vindo a estar aqui conosco nessa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, 20 de junho de 2021, o diaconato. Então, é o exercício ministerial da igreja, é o exercício do diaconal, né? Nós vamos estar vendo nessa lição da escola dominical o que significa, qual é a função e a importância, né, dessa figura do diácono para a igreja do Senhor. Eu sou o evangelista Elielso, está aqui comigo o evangelista Fernando, mais uma semana. Pai do Senhor, irmão Fernando, seja bem-vindo. Pai Senhor, salve os irmãos, louvo a Deus por essa oportunidade que possamos juntos estudarmos, aprendermos mais da palavra do Senhor. Amém. Também está conosco aqui o presbítero Israel, nosso companheiro de guerra de toda semana. Seja mais uma vez bem-vindo, irmão Israel. Amém. A paz do Senhor, evangelista Elielso, a paz do Senhor, evangelista Fernando. É uma honra estar nessa tarde junto com vocês. Hoje nós temos o texto, o tema da lição, o diaconato, e o textuário baseado em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 13, que diz assim a palavra de Deus: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo de número 13, versículo de número 13. Verdade e prática da lição. Nós costumamos dizer que a verdade e prática é um resumo da lição. Embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão dada a todo crente. Você vai ver o que é a diaconia. O que significa diaconia? E aí você vai estar entendendo por que é uma missão dada a todo crente. Hoje nós temos 3 objetivos ao finalizar essa lição. Primeiro, analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. Segundo, explicar a instituição do ministério do diácono, como é que aconteceu, né? Terceiro, discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Qual é o perfil que tem que ter um diácono? Qual é a função na prática do diácono? É o que nós vamos estar se propondo ali passar aqui hoje e você aprender e interagir conosco. Nós vamos fazer já a leitura bíblica em classe, mas antes dessa leitura eu quero lhe perguntar se você já é inscrito no canal da IAD Glória. Se você não for inscrito ainda no canal da IAD Glória, se inscreva aqui embaixo no canal, porque toda terça-feira nós lançamos um vídeo novo no canal da aula da EBD e você vai estar recebendo e sendo abençoado pelo conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Se você já foi inscrito, deixe o seu like aí, compartilhe também com seus amigos, vizinhos, irmãos, ou seja, aqueles que estiverem interessados em aprender a palavra do Senhor. Quero pedir aqui ao evangelista Fernando que nos faça a leitura bíblica em classe, baseada em 1 Timóteo, capítulo número 3, versículos 8 até o versículo número 13. Amém. 1 Timóteo 3, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Perfeito, muito obrigado, evangelista Fernando. Então essa é a leitura de 1 Timóteo, capítulo número 3, onde lista as qualificações de um diácono. Nós vamos estar discorrendo durante essa lição da Escola Bíblica Dominical sobre cada um desses versículos e essas qualificações e características do diácono e do ministério do serviço diaconal. Servir, que me parece que é a palavra mais de ordem, né, para um diácono, não somente para um diácono, para todo crente, é uma ordenança de Jesus. Nós podemos ver em
em Mateus, no capítulo número 20, versículo de número 26, 27 e 28, Jesus dizendo assim, olha, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, logo na interação aqui com o professor na lição, o comentarista ele disse, servir é uma ordenança do Senhor Jesus para a sua igreja. No primeiro século, na igreja primitiva, primeiro século da era cristã, a igreja ela se expandiu de uma maneira muito surpreendente, sobrenatural. O Senhor ele salvou muitas vidas e com esse crescimento, com esse avivamento espiritual, com vidas sendo alcançadas, começou a haver, não do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista social, algumas discrepâncias entre o povo, algumas divergências entre o povo, entre, no caso das viúvas gregas e hebreias também, que eram assistidas pela igreja do Senhor, começou a ter murmuração. E por isso, para evitar problemas maiores, os apóstolos do Senhor receberam essa demanda do povo, chamaram um conselho entre eles, e nesse conselho instituído, eles decidiram instituir a separação dos diáconos sobre qual serviço eles mesmos denominaram como um importante negócio para a igreja do Senhor. Ou seja, ser um diácono, executar o trabalho diaconal para a igreja do Senhor, no reino de Deus, é um importante negócio, nas palavras dos próprios apóstolos, no capítulo número 6, versículo número 3 de Atos dos Apóstolos. Eu queria pedir aqui ao presbítero Israel, logo no primeiro tópico aqui, a diaconia de Jesus Cristo, o significado do termo. Qual o significado do termo diácono? Então, graças a Deus... Ou diaconia, perdão, tá? Diaconia, exatamente. Então, graças a Deus, povo de Deus, podemos ver que o sentido, o seu sentido literal da palavra diaconia, ela é uma palavra que tem o seu sentido de ministério ou serviço, né? E aqui nós podemos ver citado Jesus, que é o diácono por excelência, aquele que fez tudo para a humanidade. E a maior prova de seu serviço foi dar a vida em favor de muitos, de todos aqueles que creem no Filho de Deus. Então, podemos ver que Jesus, ele foi evangelista, ele foi pastor, ele exerceu todas as funções ministeriais que hoje a igreja necessita, que existam homens com essas funções, com essas qualificações para o desenvolvimento da obra do Senhor. Mas, principalmente, como já citei, o diaconato ou diaconia, e a gente vê essa importância de Jesus dando o exemplo para todos aqueles que fazem a obra e devem pensar e ver a importância de servir ao outro, servir à igreja, para que a igreja ela tenha esse crescimento, essa visão mesmo da humildade. Jesus demonstrou isso através do seu amor pela igreja. Perfeito. Para a gente, Israel, só reforçando o seu comentário, eu queria ler o texto aqui de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, cujo apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos ali de Filipos, tratando de Jesus, ele disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Segundo a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Ou seja, Jesus ele foi humilde para servir a sua igreja. Tanto que no texto que nós lemos aqui agora há pouco em Mateus,
no capítulo número 20, versículo de número 26, 27 e 28, né? A Bíblia revela que Jesus, ele deu a sua vida para resgate de muitos. Então, o serviço que ele prestou foi um serviço assim de uma qualidade muito importante para nós, né? Porque Isso. se não fosse esse sacrifício vicário de Jesus, nós não teríamos salvação em hipótese alguma. Mas, para demonstrar isso, Jesus ele ofereceu um exemplo aos seus discípulos. Eu queria, evangelista Fernando, que o senhor trouxesse esse exemplo aqui, que é o segundo subtópico aqui, serviço de escravo. O que Jesus fez para demonstrar essa aptidão no serviço e ensinar os seus discípulos? Amém. Como já foi lido em Mateus, mas também em Marcos, vai citar o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E servir, né, no grego vai estar lá, né, o termo diácono, ou diaconessai, né, que é um verbo. Então, o exemplo que Jesus dá, né, o comentarista da lição até diz aqui, a diaconia da toalha e da bacia, né? Ou seja, ele demonstra ali que ele estava disposto a servir, né? Ele, como já foi dito também, ele deu a sua vida em resgate de muitos, e ele dá aquela lição aos discípulos, ou seja, ele pega aquela bacia, a toalha, e vai lavar então os pés dos discípulos, e a lição, né, se torna ali, né, aquele fato ali é algo que espanta os discípulos, mas Jesus fala: estou fazendo e é para vocês aprenderem a fazer também assim. Então é um exemplo de serviço de escravo, né? Ele tomou a posição ali de um escravo, algo que nenhum deles fez, ele então tomou aquela posição para dar um ensinamento para os discípulos. Perfeito, muito obrigado, evangelista Fernando. O discípulo, então, nós já consolidamos aqui, ele é um serviçal. Ele é um serviçal. Todo e qualquer discípulo. É por isso que, na verdade prática da lição, o comentarista ele ampliou o conceito de diaconia. Ele tirou do estrito fechado o ministério do diácono, né? E ele disse: todo crente ele tem que cumprir esse serviço da diaconia, porque o discípulo é um serviçal. Um mau exemplo, se a gente pode citar dessa maneira, se é que a gente pode tomar dessa maneira, foi os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eles pediram a Jesus um lugar de destaque no reino. Marcos 10, 35 ou 37, eles chegaram diante de Jesus e disseram assim: mestre, na tua glória, no teu reino, deixa que eu me assenta, um de nós se assenta à direita e o outro se assente à esquerda. Aí foi quando Jesus chegou para ele e disse assim: ó, vocês não podem fazer isso. Vocês vão beber do cálice que eu vou beber? Será que vocês podem passar pelo que eu vou passar? Aí eles chegaram para Jesus e disseram assim: nós podemos sim beber desse cálice. Aí Jesus disse para eles: vocês até podem beber desse cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete fazer isso. Apenas o Pai é que vai definir dessa maneira o que é que vai acontecer. Aí foi quando ele trouxe o exemplo do texto: ó, se vocês querem ser grande, se façam pequenos, se façam servos, sirvam. Não queiram ser servidos, sirvam. É um exemplo para nós. Aí o comentarista disse assim, ó: a proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra a sua resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, se fará vosso serviçal. Diáconos, foi tratado aqui pelo evangelista Fernando. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, se faça servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então é um aprendizado para nós. Nossa vida enquanto cristãos, a nossa diaconia é servir, né? E se eu sou um diácono, aí é que eu tenho que entender claramente a minha função e as minhas responsabilidades na igreja do Senhor, que é cuidar tanto do aspecto social quanto prático e patrimonial da igreja. Nós vamos estar vendo daqui a pouquinho lá na frente. A instituição dos diáconos, o conceito da função. A palavra diácono, né, do grego diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa, tratado aqui pelo comentarista da lição. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou um escravo. Portanto,
A ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou o assistente para alguém. Ideia de diácono, trabalho voluntário prestado para alguém. Pronto. E no aspecto da igreja, para a igreja do Senhor, para o reino de Deus. Eu queria pedir, presbítero Israel, qual é a origem do diaconato? Qual é a origem do diácono? Onde foi que isso surgiu e de que maneira isso surgiu? Amém. Então podemos ver a origem do diaconato, a bênção, o problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em um Novo Testamento. Então a bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém, a questão ética causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega. Então nós podemos ver que essa necessidade, na realidade, a origem surgiu de uma necessidade, né? Uma necessidade de atendimento, né, social, principalmente às viúvas, né, que precisavam realmente desse serviço social. Então podemos ver que aqui, por isso que no início aqui o Erinaldo ele coloca assim, a bênção, problema. Então a bênção nós podemos entender como o crescimento da igreja, né? E ele coloca aqui o problema. Então nós podemos ver o problema, a reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas, que sentindo-se injustiçadas pelo que elas representaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram sua assistência. Então podemos ver aqui esse problema. O que foi o problema? O problema foi a partir dessa, digamos assim, dessa negação que houve, desse direito que elas tinham, dessa necessidade delas serem injustiçadas na igreja, e aí elas procuraram os seus direitos. Então, direitos a quem? Então, para isso nós podemos ver que foi feito, como vamos ver aqui no subtópico 3, que vai falar da escolha, né? De quem que foram esses diáconos, né? E podemos ver a continuidade desse subtópico, mas resumindo, podemos dizer que a origem mesmo está ou surgiu a partir da necessidade dessas viúvas, né, que foram que se achavam injustiçadas, né, e aí precisavam de cuidados especiais. Perfeito. Evangelista Fernando, dada essa origem, né, que foi uma reivindicação das viúvas gregas em relação às judias, que elas se sentiam desprestigiadas no atendimento do ministério cotidiano, se escolheu 7 irmãos. Quais eram essas características desses irmãos? Amém. Então percebemos, conforme o presbítero Israel citou, do problema, né? Isso. O Elias também citou que a igreja cresceu assim de forma, né, surpreendente. Uma pregação de Pedro 3.000. E a igreja era só, né, então, composta mais de judeu. E agora vem gente de todas as, né, etnias, né? Diz aqui na lição que era uma questão étnica e social que eles tinham que resolver. E, né, então os apóstolos disseram o seguinte: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então essa, né, era a proposta, né, dos apóstolos, para que a Assembleia, né, a igreja, escolhesse esses homens. Escolheram então aqueles 7 homens para cumprir, para ser colocado nesse importante negócio. Não quer dizer que eles desvalorizaram, eles disseram, não, isso aí não é com a gente. Eles sabiam que o negócio era importante, precisava de pessoas também qualificadas, né, para poder tomar conta dessa função. Eles iam cuidar da necessidade espiritual e os diáconos
da necessidade física. Então, certo que era um pré-requisito, né? Que eles tinham que ter, era ser cheio do Espírito Santo. E boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria. Isso. Que são três requisitos que são difíceis de ser cumpridos. Não é que deixa eu recolocar a minha palavra, né? São difíceis de ser cumpridos. É que são assim, qualificações para poucos. Isso, exatamente. Porque, ó, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Junta esses três pré-requisitos, coloca numa pessoa só e habilita ele para ser um diácono. Eu acho interessante a responsabilidade com que os apóstolos lidaram com essa situação. Tanto uma responsabilidade de saber qual era a sua necessidade, a sua condição. Ó, nós não temos condição de atender essa demanda, mas é uma demanda muito importante. Então vamos colocar pessoas que sejam igualmente dessa mesma linhagem nossa. Eu acho interessante que os apóstolos, eles em momento nenhum menosprezam o diácono, a instituição do diácono, muito pelo contrário, eles colocam pré-requisitos que identificam que os diáconos eram grandes homens de Deus. Nós vamos ver o próprio Estevão mesmo, que foi o primeiro mártir da igreja, a gente pode dizer assim, né? Pelo menos registrado em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver o nosso irmão Estevão, ele dá um discurso, pouco que antecedeu a sua morte, o seu apedrejamento, ele dá um discurso que influencia a multidão, que a multidão era tocada pelo Espírito Santo de Deus, então eram homens assim muito preparados e para a execução desse trabalho, desse ministério tão importante. Logo, nós percebemos que os diáconos na atualidade também precisam ter esse conhecimento e essa condição de executarem o seu trabalho de acordo com essas prerrogativas aqui, que é um trabalho muito importante na Igreja do Senhor. Nós vamos ver daqui a pouco o perfil e a função do diácono, do quanto é importante o diácono ele atender esses requisitos aqui. E pecamos, né, quando não escolhemos um modelo bíblico. Exato. Né? Principalmente porque era tratado naquela época, os líderes das igrejas eram os diáconos e os presbíteros. Né? Não havia outra hierarquia. Então eles eram os líderes da igreja e fizeram um trabalho excelente por causa dessas qualificações que lhe pertenciam. E cada um cumprindo a sua função. Né? Terceiro tópico da nossa lição, o perfil e a função do diácono. Qualificações do diácono. As qualificações do diácono, descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo, revelam que em nada elas diferem da atribuição ética exigida aos bispos, 1 Timóteo e também em Tito. Eu achei interessante isso aqui. Diácono, o padrão que se exigiu, aquela régua que a gente falou na lição da semana passada, que a régua de corte para um presbítero, um bispo, um ancião. Um pastor, né? Isso. Em nada difere para o diácono, em absolutamente nada. E eu queria, irmão Israel, pontuar aí a primeira característica de caráter moral. Então, podemos ver assim como a primeira qualificação, né? Caráter moral, está em 1 Timóteo no capítulo 3, versículo 8. E aqui nós podemos ver por que esse diácono realmente precisa ter uma pessoa, né, que tem um caráter moral. Porque aqui o diácono ele não pode ser de língua dobre, não ter ganância, ser ganancioso, a ganância pelo dinheiro deve passar longe do diácono, né, na realidade daquele que está para servir. Até porque eu vejo, se ele está para servir, de repente, né, haja essa necessidade, né, de lidar mesmo com o dinheiro local, então precisa realmente ser uma pessoa honesta, exatamente, uma pessoa honesta, uma pessoa que tenha confiança, né, da confiança do pastor, a confiança, né, realmente do seu líder, a confiança de todos. Então precisa ser realmente uma pessoa honesta para servir na igreja local. Perfeito. E então nós vimos aqui, de caráter moral, ele precisa ser honesto, ele não pode ser de língua dobra, ou seja, não pode ter duas palavras, né? Não pode ser dado a muito vinho, não cobiçoso e também não pode ter torpe ganância.
E de caráter espiritual, quais são os pré-requisitos para o diácono? Versículos 9 e 10. Ele precisa guardar o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então, do ponto de vista espiritual, ele tem que ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono, ele guarda a revelação de Deus, ou seja, o mistério que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança da igreja local deve avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Não é qualquer um que vai colocar para ser um diácono. Tem que se considerar o caráter moral e também espiritual do diácono. E também tem um outro caráter muito importante. Qual é esse caráter, evangelista Fernando? Caráter familiar, né? O candidato deve ser marido de uma mulher, ou seja, deve ser fiel à sua mulher, né? Sua esposa. Também ser um exemplo na família. Um bom pai, né? E tem que ser zeloso, né, no seu lar. Se nós, né, negligenciarmos a nossa família, né, negamos a fé e somos piores do que os infiéis. Então, qualidades para todos os ministros, inclusive os diáconos. Né, amar sua esposa com amor sacrificial, deve respeitar os filhos. Né, e interessante aqui no livro de apoio, ele diz o seguinte, né, em relação à vida familiar do diácono. Se ele for causador da infidelidade, ou seja, ele tem que ser fiel. Caso ele seja causador da infidelidade, ele fica desqualificado para a diaconia. Isso é interessante, né? A gente percebe que é um negócio sério, né? Não podemos fugir do modelo bíblico. Exatamente. E nem banalizar isso, em hipótese nenhuma, porque é um importante negócio, né? Então temos que tomar muito cuidado, e especialmente da condição de pastores, que dentro do contexto da nossa igreja tem essa função de observar e ver quem são aqueles que têm esse perfil de diaconia, tem que se avaliar baseado nos parâmetros bíblicos antes de colocar também, porque depois que colocar, o estrago é maior, né? Então tem que ser antes de colocar. A função do diácono em Atos dos Apóstolos estava mais atrelada ao quê, presbítero Ismael? Então nós podemos ver a função era fundamental, de caráter social na realidade. Então a função dos diáconos em Atos, quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja no primeiro século. E a sua função estava praticamente no caráter social, né? Então, foi para isso, né, já até citamos, né, nós falamos lá da origem, né? Então, foi exatamente com esse objetivo, da função social, exercer a função social. Acho interessante, porque a gente pode hoje fazer esse questionamento, né? Hoje os diáconos na atualidade têm outras funções também na igreja, né? Na organização da igreja local. E nós, pelo que nós vimos aqui agora, os diáconos da igreja primitiva cuidavam muito do trabalho social da igreja. E como é que a gente faz essa correlação entre um e outro? E a gente pode fazer essa avaliação. Na igreja primitiva não tinha ainda templos instituídos, né, de uma maneira organizada, como nós temos hoje. Então a igreja primitiva era muito de os crentes estar de casa em casa realmente, né, se assistenciando uns aos outros, e essa função coube ao diácono. Com o advento da igreja, os templos sendo construídos, outras funções foram sendo agregadas a essa função do diácono. Por exemplo, na atualidade, o diácono ele é um auxiliar da igreja local. Ele tem responsabilidades, sim, sociais. Por exemplo, visitar os enfermos, verificar a necessidade e os necessitados e também os desviados, cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como, por exemplo, distribuir os elementos da Santa Ceia, recolher dízimos e ofertas para a manutenção da igreja local e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto. Então, hoje, a função do diácono prática, ela está exposta na execução do trabalho dele no templo, na igreja, na organização do aspecto tanto patrimonial da igreja, quanto nas atividades ligadas ao culto,
que são as atividades que hoje são exercidas pelo diácono, de recolhimento de dízimos e oferta, de abrir e fechar a igreja, são funções que diáconos precisam cumprir, de ver se está tudo certinho, de checar se o banheiro está limpo. É função também do diácono hoje, dentro desse contexto de igreja que nós estamos vivendo. Mas não pode se desprezar o caráter social também dessa função diaconal, que é visitar os enfermos, os necessitados, também verificar os desviados, a fim de que a obra do Senhor ela sempre avance. Nós estamos chegando ao final da nossa lição aqui em relação ao diácono. Penso que você já está bem esclarecido em relação a esse assunto. Vou pedir aqui ao evangelista Fernando para trazer as primeiras considerações finais, depois o presbítero Israel. Então, mais uma vez, friso a importância de aprender sobre essas funções, e percebemos também que deve haver toda a preocupação com a escolha do diácono, como se tem para a escolha do presbítero ou pastor. E a gente sabe também que esses são os ofícios da igreja. A gente estudou até a lição retrasada sobre os dons ministeriais. E a gente sabe que muito diácono pode também já ter uma vocação, um dom ministerial, e cabe a ele o quê? Aguardar o tempo de Deus. Por exemplo, a gente já falou de Estevão, de Filipe, que eram evangelistas. E, então eles tinham o dom ministerial de evangelista, mas o seu ofício era diácono. À frente, a gente vê Filipe, então, sendo tratado como evangelista. Então a gente percebe que são homens de Deus, é uma função honrosa e carece de toda a preocupação para aquele que escolhe, para aquele que levanta, para aquele que separa ou consagra no sentido novo, na questão do presbitério. Então não podemos banalizar, escolher pessoas por indicação, por afinidade, mas tem que realmente voltarmos sempre à Bíblia para fazer uma escolha certa, frutífera para o reino de Deus, e sabendo que aquela escolha poderá gerar futuramente um pastor. Então é uma carreira, como Paulo disse, combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Carreira espiritual é um negócio sério. Amém? Perfeito. Muito obrigado, evangelista Fernando, presbítero Israel. Graças a Deus estamos chegando ao final desta lição e nos trouxe assim muito aprendizado a lição. Quando falamos do diácono, falamos diretamente da sua importância, que é o de servir. E como você falou, aí depois a gente vê a necessidade que não ficou só em servir as viúvas, essa parte social, e aí abre um leque para os serviços, na realidade, da igreja local. Então o diácono ele é um cuidador da igreja local e das suas necessidades. Então ele deve servir bem na igreja local, deve ser observado pelo seu líder. E é tão certo que acontece em alguns casos de o obreiro ele não ser consagrado diretamente ao diaconato, mas às vezes já é consagrado ao presbitério, de repente ao evangelista ou ao pastor, como já aconteceu no caso. Porque podemos observar que as qualificações são praticamente as mesmas. O diácono, para ele ser diácono, ele precisa, nós podemos ver, ele precisa ser honesto, ele precisa realmente ter confiança no que diz, ele precisa ser sim, as suas palavras, ser sim, não pode ser uma pessoa de língua dócil, tem que realmente ter qualificações necessárias, e isso é importante para todos, na realidade. E o exemplo maior, eu cito aqui o exemplo de Jesus, que ele, como mestre, como o próprio Deus, ele se despiu de sua glória e veio para a terra para entregar a sua vida para a humanidade. É um exemplo muito grande para mim e para todos aqueles que querem e desejam herdar o reino dos céus. Não pensar em ser servido, Ele se fez diácono. Exatamente, fez diácono, mas de servir. O maior exemplo, Jesus deu a vida por todos, por todos. Então, que nós estejamos aptos para servir também. Amém. Perfeito, muito obrigado, presbítero Israel, evangelista Fernando também.
Nós estamos chegando aqui ao final da nossa escola bíblica dominical de hoje. Na próxima semana tem mais. Estaremos estudando na próxima semana acerca da multiforme graça de Deus. Você é o nosso convidado a estar conosco aqui. Hoje nós percebemos que o serviço diaconal foi instituído pelos apóstolos, sob direção do Senhor e do Espírito Santo de Deus, e é um importante negócio para a Igreja do Senhor, e que a Igreja atual pode contar com esse ministério e pedir e orar para que o Senhor levante homens capacitados para a execução desse trabalho. Deus te abençoe, até a próxima semana e muito obrigado. A paz do Senhor. Amém.